Tem uma pergunta que eu gosto de fazer que quase sempre deixa as pessoas em silêncio por alguns segundos. A pergunta é simples: você vive a vida que escolheu ou vive a vida que aprendeu a acreditar que era possível? Parece a mesma coisa, mas talvez não seja. Pense em alguém muito inteligente que viveu anos em um relacionamento que fazia mal. Ou alguém extremamente competente, mas que vive dizendo: eu ainda não estou pronto. Enquanto isso, alguém muito menos preparado aceita a oportunidade, assume o desafio e vai descobrindo o caminho enquanto faz. Quando a gente olha por fora, a reação costuma ser imediata. Falta de confiança, ele precisa acreditar mais em si. Algumas dão até o nome de falta de autoestima. Pode até ser, mas depois de anos atendendo pessoas completamente diferentes, essa questão é mais profunda. Porque essas pessoas sabiam muita coisa. Sabiam que aquele relacionamento fazia mal, sabiam que tinham capacidade, sabiam que estavam desperdiçando oportunidades. A informação existia. É sobre isso que eu quero conversar hoje, porque às vezes quem escolhe não é exatamente você. É a história que você aprendeu a contar sobre quem você é. A gente gosta de pensar que é bastante racional. Eu também gosto dessa ideia. É confortável acreditar que fazemos escolhas depois de analisar os fatos. Escolhi esse emprego porque ele faz mais sentido. Terminei aquele relacionamento porque era o melhor. Ainda não comecei esse projeto porque não é o momento. Tudo parece lógico, mas deixa eu fazer um exercício com você. Imagine duas pessoas recebendo a mesma oportunidade. O mesmo salário, mesmo desafio, mesmo risco. A primeira olha e pensa: isso vai ser difícil. A segunda olha e pensa: isso não é para alguém como eu. Percebe uma diferença importante? As duas enxergaram a mesma realidade, mas não interpretaram essa realidade da mesma forma. A primeira avaliou o desafio, a segunda avaliou a si mesma. Isso muda completamente a decisão. É por isso que muitas vezes duas pessoas vivem a mesma situação e chegam a conclusões completamente diferentes. Não porque uma seja mais inteligente, mas porque cada uma está olhando para o mundo através de uma história diferente sobre quem é. E na maioria das vezes nem percebe que essa história está ali. Ela percebe simplesmente a realidade. Existe uma palavra que usamos muito pouco no dia a dia, mas que muda muita coisa: identidade. Quando falo de identidade, não estou falando daquele documento que você carrega na carteira. Estou falando de uma resposta que você dá, mesmo sem perceber, para uma pergunta muito antiga: quem sou eu? Essa resposta não costuma aparecer em frases completas. Ela aparece em pequenas certezas que carregamos por anos. Eu não levo jeito para lideranças. Eu sempre estrago as coisas. Relacionamentos nunca dão certo para mim. Eu não sou uma pessoa disciplinada. Com o tempo, essas frases deixam de parecer opiniões. Elas passam a parecer fatos. E é aqui que acontece algo muito importante. Imagine que você colocou um óculos com lente levemente amarelada. No primeiro minuto, você percebe que as cores mudaram, mas depois de um tempo, seu cérebro se adapta. Você esquece que está usando a lente. Daqui a pouco, começa a acreditar que o mundo realmente tem aquela cor. A identidade funciona de um jeito muito parecido. Ela não muda a realidade. Ela muda a forma como interpretamos a realidade. E justamente por ser invisível, quase nunca questionamos essa lente. A partir daí, muita coisa começa a fazer sentido. Talvez você não tenha recusado aquela oportunidade porque ela era impossível. Talvez tenha recusado porque ela não combinava com a pessoa que você acreditava ser. Talvez você não tenha permanecido naquele relacionamento porque amava demais. Talvez também existisse uma parte sua que acreditava há muito tempo que aquilo era o máximo que você poderia receber. Percebe como isso é diferente? Nós costumamos imaginar que primeiro fazemos escolhas e depois construímos uma identidade.
Mas muitas vezes fazemos exatamente o contrário. Primeiro, construímos uma identidade, depois passamos anos tomando decisões para parecer coerentes com ela. E é justamente nesse ponto que muitas pessoas costumam a repetir padrões sem entender o porquê. Talvez você esteja pensando, tudo bem, mas como isso acontece na prática? Vou te dar um exemplo que aparece muito na clínica. Imagine uma pessoa que desde muito cedo aprendeu frases como: você é muito sensível, você complica tudo, nunca faz nada direito. Ninguém nasce acreditando nisso. Mas quando uma mensagem se repete durante anos, ela deixa de soar como opinião. Ela passa a se tornar parte da identidade. Agora, imagine essa pessoa já adulta. Ela entra em um relacionamento. Tudo vai bem, até que um dia o parceiro diz: você está exagerando. Essa frase sozinha não determina nada. O que determina é a lente através da qual ela é interpretada. Alguém pode pensar: ele tem uma opinião diferente da minha. Outra pessoa pode pensar: está vendo? Eu realmente sou o problema. A situação é a mesma. O significado é completamente diferente. É por isso que duas pessoas podem viver experiências parecidas e sair com histórias completamente diferentes, porque não reagimos apenas ao que acontece. Reagimos ao significado que damos ao que acontece. E esse significado quase sempre conversa com aquilo que acreditávamos sobre nós. É aí que a identidade começa a conduzir nossas escolhas sem fazer barulho. Ela diz quem merece insistir, quem merece desistir, quem deve pedir desculpas, quem deve permanecer. E isso parece extremamente natural. Existe uma característica curiosa do nosso cérebro. Ele prefere uma história conhecida a uma história nova, mesmo quando a história conhecida nos faz sofrer. Pensa em alguém que acredita há anos: eu nunca sou bom o bastante. Sem perceber, essa pessoa começa a prestar muito mais atenção às situações que confirmem essa ideia. Recebe 10 elogios, lembra de uma crítica, conquista algo importante, mas pensa que foi sorte. Comete um pequeno erro e conclui: eu sabia que não ia conseguir. Percebe o que aconteceu? A realidade não mudou, o foco mudou. Nosso cérebro faz isso o tempo todo. Ele tenta manter uma narrativa coerente sobre quem somos. Não porque queira nos machucar, mas porque a previsibilidade dá uma sensação de segurança. E é por isso que mudar pode ser tão desconfortável. Às vezes o sofrimento é conhecido e o desconhecido assusta muito mais do que ele. Talvez seja por isso que muitas pessoas permanecem em relacionamentos que machucam, ou continuam em trabalhos que já não fazem mais sentido, ou adiam projetos por anos, não porque gostam de sofrer, mas porque aquela vida ainda parece combinar com a identidade que construíram. E isso é muito diferente de falta de força de vontade. Talvez a maior armadilha da identidade seja essa. Ela aprende a se disfarçar de lógica. A pessoa diz: ainda não é a hora, preciso estudar mais, vou esperar mais um pouco. E às vezes realmente faz sentido esperar. Nem toda cautela é medo, nem toda preocupação é autossabotagem. Mas existe uma pergunta que pode ajudar. Se eu acreditasse que eu sou profundamente capaz, eu tomaria exatamente a mesma decisão? Essa pergunta costuma mudar muita coisa, porque às vezes percebemos que o problema nunca foi a oportunidade, nunca foi o mercado, nem a idade, nem o dinheiro. O problema é que aquela decisão entrava em conflito com a pessoa que acreditávamos ser. E quando isso acontece, somos extremamente criativos. Produzimos justificativas inteligentes, muito inteligentes. Tão inteligentes que nós mesmos acreditamos nelas. E esse talvez seja o aspecto mais difícil de perceber. Quase ninguém acorda pensando: hoje vou me sabotar. O que acontece é muito mais sutil. A identidade protege a si mesma. Ela tenta manter a mesma história de sempre. Mesmo que a história já não faça mais sentido,
É por isso que mudar de vida costuma ser muito menos uma questão de encontrar respostas e muito mais uma questão de permitir uma nova versão de si mesmo. Se tudo isso fizer sentido, talvez surja uma pergunta inevitável. Então, como a gente muda essa história? Porque seria frustrante chegar até aqui e concluir que estamos presos à identidade que construímos. A boa notícia é que não estamos, mas existe um detalhe importante. Muita gente acredita que a mudança começa assim. Primeiro, eu passo a acreditar em mim, depois eu ajo. Só que na prática, raramente a vida funciona dessa maneira. Pensa em qualquer habilidade que você desenvolveu. Dirigir, falar em público, começar um novo trabalho. No início, provavelmente você não se sentia seguro. Você foi ganhando confiança conforme acumulava experiências. Ou seja, a confiança não apareceu antes da ação, ela cresceu por causa da ação. E com a identidade acontece algo muito parecido. Nós costumamos imaginar que precisamos nos transformar por dentro para depois mudar o que fazemos. Mas muitas vezes acontece o contrário. São pequenas atitudes que começam aos poucos a mudar a forma como nos enxergamos. É como se cada ação enviasse uma mensagem silenciosa para o cérebro. Você diz não pela primeira vez em uma situação que geralmente você se calava, você não está apenas mudando um comportamento. Quando você aceita um desafio que sempre evitou, não está apenas realizando uma tarefa. Está mostrando para si mesmo que talvez seja mais capaz do que imaginava. Quando você pede ajuda, coloca um limite, expõe uma ideia ou tenta algo novo, cada uma dessas experiências faz uma pergunta para a sua identidade. Será que a história que eu conto sobre mim ainda é verdade? É claro que isso não acontece de um dia para o outro. Identidades não mudam porque ouvimos uma frase bonita. Elas mudam quando a realidade começa a contradizer repetidamente a história antiga. E talvez seja por isso que mudar seja tão desconfortável, porque durante um tempo você vive em duas versões de si mesmo. A antiga insiste em dizer você não consegue, enquanto a nova diz bem baixinho, talvez você consiga. E nesse momento, a vontade de voltar para o conhecido pode ser enorme. Não porque você esteja fazendo algo de errado, mas porque todo o processo de mudança traz um certo grau de incerteza. E coragem não é ausência de medo. Talvez coragem seja continuar caminhando, mesmo quando a sua identidade antiga tenta convencer você a voltar atrás. No fim das contas, ninguém acorda completamente pronto. Ninguém desperta de uma hora para outra acreditando em todas as próprias capacidades. A maioria das pessoas que hoje você considera confiante começou provavelmente cheias de dúvidas. A diferença é que elas não esperam a confiança chegar para agir. Elas permitiram que a experiência ensinasse algo novo sobre quem eram. E talvez essa seja a reflexão mais importante deste vídeo. A identidade não é uma sentença, ela é uma história. Histórias podem ser reescritas, não de uma vez, não com frases positivas, mas toda vez que você faz uma escolha que a sua versão antiga dizia ser impossível. Talvez seja assim que uma nova identidade começa. Não quando você passa a pensar diferente sobre si mesmo, mas quando começa, aos poucos, viver de um jeito diferente. Esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com outras pessoas, se inscreva no canal caso não seja inscrito e até o próximo. Tchau, tchau!